forma muito natural, agradecer a ele, né, essa amizade e essa confiança que o mesmo tem tido comigo ao longo, né, dessa trajetória aí, que já faz algum tempo. E estou à sua disposição. Amém. Eu quero já começar aqui, né? Recebi aqui um relatóriozinho, mas eu também tinha feito aqui, né, a apresentação do convidado, né, Jacó Maciel, filho de um grande líder político dessa cidade, que é o nosso amado amigo Assis Maciel, né? Foi vereador nessa cidade, foi prefeito por 2 mandatos, né? Foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito, né? E prefeito por 2 mandatos, tá certo? É casado com Débora, né? Pai de Pedro, que é vereador hoje na cidade, né? Pai de Pedro, Arthur, né? João, Benjamin e Aurora. Glória a Deus, né? Foi deputado estadual por 2 mandatos e prefeito dessa cidade e é, na minha concepção, como político, vocacionado, o maior líder político dessa cidade. Isso é uma opinião minha, e você ouvir que não concorde, começa a concordar, tá certo? Tá bom? Então, politicamente falando, na minha concepção, é o maior líder político dessa cidade, simplesmente pelo fato de ter a vocação política, isso é coisa que nós identificamos facilmente, né, na sua aproximação com o povo. Então, louvo a Deus assim pela vida de Jacó. Mas Jacó, eu vou te fazer uma primeira pergunta, é uma pergunta que todo mundo que me aborda na rua, as pessoas me abordam na rua me fazendo essa pergunta. Muita gente, você sabe mais ou menos qual é a pergunta, que nós já conversamos sobre isso, né? Por que Jacó Maciel, deputado federal, pré-candidato a deputado federal? Pastor, antes de responder a pergunta, quero também saudar, né, a cidade de Queimadas, a todos os ouvintes do programa. É sempre bom, né, poder voltar e falar a essa cidade que, como o senhor falou aí, através do meu pai, eu me inseri na vida pública. Meu pai foi vereador, vice-prefeito, prefeito da cidade, e a partir desse instante a cidade passou a me conhecer. Tive a oportunidade de ser deputado por 2 vezes, de ser prefeito. Mas antes de adentrar a sua pergunta, eu gostaria de lembrar, né, nesse momento ainda de pandemia, pedir desculpa pela voz, estou um pouco afônico, tenho uma gripe aí de mais de 10 dias, 15 dias, quero pedir desculpa pela voz. E ainda nesse momento de pandemia, né, lembrar aqui a perda que tivemos, né, de seu Zé Maria Ribeiro, que foi um grande líder dessa cidade, prefeito dessa cidade, foi vice-prefeito dessa cidade, foi secretário de Agricultura no período que meu pai exerceu o mandato de prefeito. E não poderia deixar de lembrar, né, perdemos o seu Zé Maria desses 2 anos aí, acho que é o período que faz. Seu Zé Maria partiu, era alguém que eu admirava, né, pelo seu jeito, pela maneira de ser, um homem educado, fino e sempre me tratou muito bem. E aqui quero mandar um abraço para sua esposa, Dona Evinha, para sua filha, e dizer à cidade que a cidade teve, né, realmente essa perca. Como também lembrar, né, de pessoas conhecidas, ou mais conhecidas, né, perdemos também o irmão do Pedoca Cacau, né, por conta do vírus, do coronavírus. Perdemos o vereador Tenente, né, também figura conhecida na cidade. E ontem, pastor, né, perdemos uma amiga, né, não é uma eleitora, uma amiga, Kátia, menina nova. Estive na casa de Kátia há uns 15, 20 dias atrás, tomando um refrigerante, comendo um bolo com ela, com a mãe, com o pai, com a irmã. E quando eu tive a notícia ontem, né, que Kátia tinha falecido, eu não acreditei. Estávamos assim, nós estamos aqui conversando, numa boa, ela já envolvida, né, na eleição, contactando amigas e amigos de Campina para que pudesse nos apoiar. E para mim foi duro, né? Foi um choque. Raimundo me ligava e Raimundo me contava que Cátia, filha de Socorro, e eu achava que era outra pessoa. Depois, Patrício, meu irmão, me manda uma foto no Zap, mostrando ela. Quando eu liguei para Raimundo de imediato: Raimundo, pelo amor de Deus, é Cátia. Cátia é uma amiga, né? Sempre muito leal. A gente conhece aqui como é a política de nossa cidade, né? E Cátia foi, por mais de uma vez,
né, contactada, né, pelos nossos opositores e sempre ali fiel, né, menino humilde, vencendo, né, lutando para vencer na vida. E eu sinto muito, né, porque, sobretudo pelo caráter dela, né, pelo caráter, pela amizade e pela confiança que tive, né, durante cada vida. Quero aqui deixar externar meu sentimento a toda a família dos Velez, que Cátia é dos Velez, e dizer que foi uma perda que realmente doeu muito para mim no dia de ontem. E respondendo a sua pergunta, por que ser deputado federal? O senhor disse, e agradeço, né, o reconhecimento, não que seja o líder político da cidade, até porque tiveram muitos, eu acredito que eu já tive até esse momento de realmente líder, hoje não, nem tanto, mas agradeço o reconhecimento e por que ser, né, pré-candidato a deputado federal. Comecei a vida pública, pastor, disputando a eleição em 2002, 2004 apoiamos o saudoso Saulo Ernest. 2006 fui candidato novamente a deputado estadual, venci pela segunda vez. Aí candidato a prefeito em 2008, perdi. 2010 apoiei, que eu ia ser candidato nessa eleição, teve aquela questão do ficha limpa, eu tinha um impedimento na justiça, até depois fui absolvido, mas naquele momento eu não quis arriscar, né? Não fui candidato, mas participei da eleição. Em 2012 fui candidato a prefeito, foi a eleição que venci, tive o prazer e a honra de poder governar a cidade pela primeira vez. Em 2014 apoiamos, claro, estava na prefeitura, na época muita gente incentivou colocar a Débora como candidata, deputada, ou um outro amigo ou parente mais próximo, e naquele momento eu não quis, porque o meu pensamento era exatamente de poder focar a administração, e achava que iria atrapalhar a administração de Queimada naquele instante, não coloquei, né, apoiamos outros candidatos. E depois fui candidato a prefeito de novo em 2018, né, perdi. Candidato a deputado em 2020, perdi a eleição. Candidato a prefeito de novo e agora, nessa última, em 2020, em 2018 a deputado, 2020 a prefeito. E agora chegou sua pergunta em 2022. O que eu decidi na minha vida foi ser político. Né? Meu pai, quando assumiu a prefeitura aqui em 97, a eleição em 96, se não me engano é isso, 97, assim assumiu a prefeitura e me convidava para participar do governo. Eu, muito jovem, ainda falei para ele assim, será que isso não vai dar errado, eu filho e tal? Eu sempre tive essa preocupação. Ele disse, não, Jacó, não, você tem que ser, você é uma pessoa da minha confiança e eu vou precisar. E aí, acredito que fiz bem feito, acreditei, passei a acreditar, melhor dizendo, na boa política, né? Quando fui candidato em 2002, a primeira vez, Queimadas me deu aqui uma votação que a cada 10 pessoas, 8 saiu pensando em votar comigo. No momento, proporcionalmente falando, eu fui o deputado mais votado do Estado. Naquele instante, Ricardo Coutinho, ex-prefeito de João Pessoa, teve, salvo engano, mais de 35 mil votos na capital, mas proporcionalmente falando, eu tenho quase 11 aqui. Acho que foi 11 de 60 votos. Comparado ao tamanho da cidade. Comparando, fui, né? E a cidade, fruto, acredito, do meu comportamento, do meu respeito, da minha atenção, né? Durante o período que meu pai foi gestor. E a partir daquele instante eu decidi na minha vida, né? Deixei a questão do estudo de lado e decidi ser político. E fiz com muito foco. Depois tive a oportunidade de ingressar na vida privada, no lado empresarial. Ainda tentei, mas não é meu ramo, não é minha prática, e acabei tirando, né, daquilo que Deus tinha me dado, né, algo extra na vida. Claro, política é um jogo, você está hoje, amanhã não está, né, perde, ganha, mas eu nem me preocupei com a minha família, posso dizer assim.
Meu primeiro pensamento era de servir as pessoas, era de poder fazer. Eu tirava do salário de lá, quer dizer, do ganho de lá, porque às vezes não dava o salário de deputado, posso dizer assim, para poder atender as pessoas. Quem recorda sabe, minha casa, quando eu chegava na quinta-feira, na sexta, no sábado, era 50 pessoas, 60, 100. Né? Voltamos em Saulo, depois teve um rompimento. Saulo, acredito, na época ouviu alguns amigos do poder, depois acabou até traindo ele, e acredito que faltou um pouco de sabedoria da parte dele. Aí eu tive que encarar, né, essa realidade sem ter prefeitura, e foi um mandato de deputado com aquilo que eu tinha de forma privada, e fui servir a essa cidade, porque eu acredito, pastor Paulo, não existe hoje, porque as pessoas estão perdendo a vontade de votar. Você conversa com as pessoas não querem mais votar. Isso não é bom. É um perigo. É um perigo. Isso não é bom. Você pode chegar em qualquer que seja o lugar, Jota, tem 10, 15 pessoas, né? Pergunta lá ao povo se eles têm candidato hoje. São poucos que têm candidatos. Não querem votar, não sabe nem, muitos deles não sabem nem quem são os candidatos. E isso não é bom, porque você termina votando, às vezes, quem você não conhece. Você termina votando, às vezes, em traficantes. A política está elegendo pessoas que vivem no narcotráfico, né? Bandidos, mentirosos. Né? E aí, eu sempre tive essa preocupação. Né? Ou você é político, né, vocacionado, como disse o pastor no início, né, com um sentimento de servir as pessoas, de procurar resolver os problemas das pessoas, porque são inúmeros todos os dias, ou você não inventa de ser. E o que tem hoje é muita gente que inventa de ser político. Né? E chegou o momento dessa eleição, respondendo a pergunta do pastor, porque pré-candidato a deputado federal, a cidade deixou de ter, que eu aqui confesso, se vocês prestarem atenção, a gente sempre teve um embate político contra os meus opositores, mas em nenhum momento eu disse que a cidade ter um deputado estadual da terra seria ruim para a cidade. Teve os embates, mas nunca disse isso, nunca cheguei a dizer isso, que eu sei da importância, né, de uma cidade ter um deputado, apesar de todo respeito à ausência. O deputado faltou muito porque foi o governo durante todo o tempo. E aqui a cidade tem, da parte deles, tudo que muitas das vezes o prefeito diz e as pessoas acreditam, mas na prática não é verdade. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui à cidade: qual foi a obra desse governo atual agora em Queimadas? Um governo que tem um orçamento de 20 bilhões de reais. Desses bilhões, qual foi o real que chegou aqui na cidade de Queimadas durante esses 4 anos? Veio dar uma ordem, assinar uma ordem de serviço, que não é só para atender Queimadas, que foi um pedido meu, enquanto deputado da BR, que liga Queimadas a Fagundes. Eu não sei nem como é que anda essa obra. Começou, parou, disse que começou de novo. E o governo está terminando. Porque falta voz. E assim, as pessoas me perguntam, e já adiantando a pergunta, por que você acha, às vezes, né, que um deputado não é mais candidato? Qual a sua opinião, Jacó? A minha opinião é que ele fez bem. Né? Você não pode estar num lugar onde você não se sente bem, onde você não tem paciência. Ser político é ter paciência com o povo, é ouvir as pessoas, é ir atrás de resolver os problemas das pessoas, da cidade. Aqui, o que é que aconteceu? Essa BR, na época que Cássio foi governador, voltamos lá um projeto de 100 milhões de reais no empréstimo, e Cássio, na época, deu o direito para cada deputado para escolher uma BR, né, que ele queria, e assim eu escolhi essa. Teve o governo de Ricardo Coutinho, tiraram do papel, colocaram para outra cidade, e o deputado estava com mandato. Agora volta essa questão, e até agora nada. Aí assim, pois bem, eu acho que o deputado fez bem, não é a praia dele, né? Foram 8 anos de mandato, 12 anos, são 3 mandatos. Muito pouco para a cidade. As obras que aqui a gente vê já foram obras que estavam num programa de Estado, a exemplo da escola do Ernestão, era um programa de Estado. Você pode observar que todas as cidades têm uma escola dessa padrão no governo de Ricardo. Né? Não foi um pedido do deputado. Aí eles sabem muito bem, né? Chega ali, encosta e vai lá, faz aquele métier todo e se apresenta, a exemplo da água de Malhada Grande, que foi um pedido nosso, a água do Cássio Cunha Lima. O Cássio Cunha Lima está aí.
são 12 anos de mandato de deputado, mais 12 anos do atual prefeito. Né? Eles não se fez uma rua de esgoto. Casco Lima é quase uma cidade hoje. Né? Começamos lá e não tem esgoto, não tem calçamento. Né? E aí as promessas a cada eleição, me dê mais uma oportunidade. Meu pensamento era, se for prefeito, eu tinha começado nos primeiros 3 meses de governo. Né? Porque foi minha fala lá, no Casco Lima. Eu ia começar com recursos do município. A cidade hoje de Queimadas recebe por mês, em média, de quase 10 milhões de reais, 8, 9, 10 milhões de reais. É um momento totalmente diferente do nosso, pastor, quando governei Queimadas. Mas quero responder a sua pergunta. E aí, a cidade, eu acho que quando o deputado não vai mais para deputado estadual, né, vai entrar quem? Vai entrar Jacó para estadual. E confesso, pastor, era o meu primeiro pensamento, né, de ser deputado estadual. Fui 15 vezes em João Pessoa, sem exagero, todos os dias, no período ali de filiação, tentando conseguir um partido que eu pudesse disputar a eleição e vencer a eleição. Porque disputar a eleição e perder é muito ruim, né? Aqui na minha trajetória eu já perdi 4 vezes, venci 3, mas o perder é muito ruim. Eu lembro de uma cena em casa, em uma das percas que eu tive, do meu filho Arthur, meu filho João, sentado no chão chorando, e isso é muito forte para a gente, né? Perder é muito ruim, quem perde sabe disso, né? É verdade. Quem perde é muito ruim perder. E tentei, mas os partidos que me aceitavam eram os partidos pesados, partidos com deputados eleitos, deputados que têm uma base aí, que vão ter mais de 25, 30 mil votos. E aí queriam que eu fosse candidato, né, nesse partido. A gente já tem um pouco de experiência nisso, né? Já estou com 45 anos e vi que não tinha nenhuma chance. Aí surgiu a oportunidade de ser candidato a deputado federal. O partido que eu estou, eu vou estar dizendo isso com muita tranquilidade, né? Deixei para falar isso lá na frente, mas veio sua pergunta. Eu consegui, né, durante esse tempo, que eu peço até desculpa aos meus amigos de Queimadas. Existe até um comentário, porque às vezes eu não ligo, não tenho um contato, né, mas com a classe política, eu peço desculpa por isso, mas eu não estive brincando durante esse período, né, do período de filiação para cá. Foram quase 60 dias já. Tentando arrumar coisa. Tentando arrumar e tentando também organizar uma base para que eu pudesse ter chance de disputar a eleição, né? E dentro disso eu fechei um acordo com um candidato a deputado estadual, Fábio Ramalho, que é ex-prefeito de Lagoa Seca. Vai estar conosco aqui. Vai estar conosco aqui sábado, se Deus quiser, eleito, né, no partido. E com o Fábio eu fiz uma permuta de voto. Eu disse, Fábio, eu vou te apoiar lá em Queimadas, mas para isso eu preciso que você também me apoie ou me ceda algumas bases políticas em algumas cidades. Não deu mais lá com Lagoa Seca, mas ainda vou ter lá uma fatia do bolo, como se diz, lá de Lagoa Seca. Tem um amigo de lá, Pessoa, que é secretário de infraestrutura, já foi vereador, cara que tem uma região que é muito forte, tem um serviço prestado muito bom nessa região. E ele fechou com o Romero, né? Já qual foi, se você tivesse decidido essa questão lá atrás, aí tinha dado certo demais, eu voltava com você aqui, mas enfim, vamos tentar construir. E aí construímos. Eu vou ter o apoio de Zé de Adolfo, o vereador de Fagundes e outras lideranças lá da cidade, vou ter o apoio da vereadora Joelma lá de Olivetos e outras lideranças da cidade, vou ter o apoio da Segunda Força de Juazeirinho, lá da oposição, em Campina, né? Prazer imenso ter o apoio de Gildo, suplente de vereador, extraordinário caráter, gente do bem, como também de Fábio Medeiros, foi ex-secretário da Agricultura da cidade, outro cara decente, homem de bem, professor de universidade, muito me honra ter o apoio de ambos. Em São Domingo estamos fechando, a oposição também lá de São Domingo, a Ananias e mais 3 vereadores, estamos em conversa essa semana, terça-feira, acredito que vamos bater o martelo. Temos Lagoa de Roça, o vereador Tony, também estamos tentando fechar com a oposição lá de Lagoa de Roça, estamos em conversa. No Ingá, falta detalhes para poder ter o apoio de Edilson, que é a segunda força lá. Ele deu lá, junto com a equipe dele, 1.900 votos
o Wilson Santiago na eleição passada, né? E estava construindo, né, e vou ter apoio também na igreja evangélica, em parte da igreja, estava construindo para que eu pudesse chegar em Queimadas e dizer a essa cidade, olha, se a cidade absorver a importância de ter um deputado federal aqui na cidade, a cidade votou no último pleito de prefeito, 26 mil pessoas foram às urnas. Acredito que a gente vai ter um aumento de mais de 2 mil pessoas, 2 mil eleitores. A cidade vai para 28 mil. Se a cidade deixar de lado a questão do rame-rame, da inveja, da politicagem, da política menor, da raiva, né, desse sentimento pequeno, que muitas das vezes só traz algo de ruim para a própria cidade, para o povo, né? Se a cidade pensar que a cidade pode ter um deputado federal, vamos estar reconstruindo essa cidade. Você sabe quanto é que um deputado federal tem, Lucas, hoje de direito, por ano, de emendas? 30 milhões de reais, pastor. É muito dinheiro. Dá para reconstruir. É muito dinheiro. Então, aqui eu citei aqui já o exemplo do Cássio Cunha Lima, uma cidade que falta toda a infraestrutura, independente de quem esteja no governo, que seja o prefeito Carlinho. Se não quiser me receber, eu vou estar tratando com o secretário dele, mas o recurso vai vir para a cidade. A exemplo do canal da vila, que é uma vontade minha, que eu tenho de realizar aquela obra. Quem mora lá sabe disso. Quando chove, na cozinha do povo, pastor, nas casas. E a prefeitura não tem condição de fazer. São obras de milhões. A gente precisa reconhecer isso. E a exemplo de um sonho que eu tenho do centro de imagem que a cidade pode ter, né? Eu já entrei nessa pauta, e lembrar que esse centro de imagem ele vai atender não é só Queimadas, pastor, como toda a região, né? O centro de imagem tem como atender. Esse é um pensamento meu desde quando fui prefeito. Antigo, não tive condição, porque muitas das vezes hoje, pastor, as pessoas não têm o conhecimento, e agora fui criticado, né, pela atual gestão, dizendo que eu tinha deixado um rombo no Instituto de Previdência, mas o que falta é falar os outros detalhes, a verdade em si, né? Realmente deixamos de repassar recursos, como também o atual prefeito deixou. Faltou ele dizer que ele deixou, que o pai dele, o ex-prefeito Ião, deixou, que o meu pai Assis deixou, que Zé Pereira também deixou. Porque isso é um problema, não é de hoje. É um problema que as cidades, que as prefeituras enfrentam há muitos anos. E essa conta não fecha. E ele faltou dizer, e não ia dizer, o período que eu fui prefeito de Queimadas, de 2013 a 2016, foi o pior período de ser prefeito dos últimos 50 anos nesse Brasil. A economia foi afetada de forma assustadora. A crise hídrica naquele instante, faltou água, as pessoas parecem que esquecem isso. A gente lembra. Sabe quando a prefeitura deixou de arrecadar? Aproximadamente 50 milhões de reais, Raimundo. É muito dinheiro para Queimadas. E ainda fizemos um esforço enorme, porque primeiro ano conseguimos repassar bem direitinho, depois teve a crise que afetou diretamente os municípios, 2013, melhor dizendo, 2014, 2015, 2016. A gente vê um crescimento, e aí é um crescimento, infelizmente, não verdadeiro, é um crescimento abstrato, não é um crescimento sólido. O Brasil cresceu ali 5 pontos em 2013, quando é 2014 ele diminui para 2, depois para -1 e o último ano 0. Aí não teve crescimento nenhum. E atingiu quem? Atingiu as prefeituras. Foi quem mais atingiu. As pessoas não recordam, teve audiência pública na Assembleia, os prefeitos vestidos de camisa preta, todo mundo, foram para Brasília mostrar essa necessidade ao governo federal. E aí Queimadas deixou de arrecadar naquele período aproximadamente 50 milhões de reais. E aí não foi porque eu quis. Se eu tivesse repassado os recursos
que são realmente uma obrigação do gestor, a cidade iria faltar ônibus escolar, iria faltar ambulância, faltar medicamento no CAPS. E água, né? A água, o abastecimento de água. Você fez o maior abastecimento de água que da tivemos, história do Queimadas. sempre tivemos isso no governo do meu pai e no nosso governo. Sempre essa atenção, né, com o maior programa de abastecimento de água, acredito eu, do Estado, respeitando a todos os prefeitos que, porventura, possam nos ouvir. E aí, a cidade teve essa perca, e eu gostaria de esclarecer a cidade que eu não queria ser. Quem é que quer ser prefeito só para pagar folha? Eu vou citar um exemplo, eu conversando com um conselheiro, que na época minha conta estava para ser reprovada por conta desse repasse, e eu falei para ele o seguinte, eu disse, conselheiro, eu fui prefeito da cidade, e um dia eu estava na prefeitura, uma mãe que não tinha votado comigo, com vergonha, a filha dela precisava fazer uma cirurgia do coração, né, que custava 20 mil reais. E ela já tinha vendido o que tinha em casa, de eletrodoméstico, para pagar os exames, e não tinha dinheiro. Quem é que tem 20 mil reais? Né? E eu era uma criança de 12, eu acredito, 12, 14 anos. Eu tinha que fazer, senão eu ia morrer. E eu disse, sente, aumente, sente e diga a sua história. A menina que atenderam me contaram, anteciparam a conversa, mas ela estava com vergonha, toda tímida. Ela disse, prefeito, minha filha contou a história e tal. Eu disse, olha, só tem uma forma de eu não pagar a cirurgia de sua filha, se não tiver o dinheiro na conta. Isso é um motivo, 2 motivos. E o outro é se a clínica lá no Recife não der uma nota fiscal, porque eu preciso prestar conta, preciso ter a nota fiscal para poder fazer esse pagamento. Vamos ligar para a clínica, se ela disser que dá, considero, vou ligar para a secretária, perguntar se tem dinheiro na conta, e aí, dando dinheiro na conta, sua filha vai ser operada. Fizemos isso, liguei para a secretária, se tinha um dinheiro na conta, mas tinha os insumos que a prefeitura, o remédio controlado, que a prefeitura sempre comprou, não do CAPS, que era uma prioridade nossa, a gente não deixava faltar, mas aqueles outros remédios contínuos, que a Capotem e tal, a gente não vai ter o dinheiro para comprar. Eu disse assim, mas eu tenho um crédito, graças a Deus, a gente não paga esse mês, a gente compra, mas não vamos deixar de fazer a cirurgia dessa criança. Assim foi feito, e um dia eu estava olhando uma rua que eu estava calçando aqui na cidade, e chegou aquela menina, né, me abraçou, e eu não lembrava, olhou e disse, prefeito, eu disse, oi, aí, o que é? Eu falei, fiquei todo sem jeito, ela disse, eu sou a criança que o senhor salvou a minha vida. Eu disse, eu não salvei, né? Apenas fui um canal que Deus usou, quem salvou foi a prefeitura de Queimadas, o dinheiro foi da prefeitura de Queimadas. Apenas eu estou prefeito, e eu não podia ter outra atitude a não ser essa. E aí aquilo mexeu comigo naquele momento, eu contei isso ao conselheiro, os olhos dele se lacrimejaram de lágrimas, e minha conta foi aprovada. E eu quero dizer a quem está me assistindo nesse momento, eu não vejo política se não existir sentimento. Não é só política, não, é tudo na vida. Porque as pessoas não querem mais votar? Porque as pessoas não acreditam em ninguém. Porque as pessoas, infelizmente, a grande maioria mentem para o povo. Nesse momento de eleição, eu tenho vergonha, pastor, confesso isso, com muita tranquilidade. Eu estava em Olivedos domingo com o Fábio, eu estou sem jeito, né? Ainda estou enferrujado, mas estou sem jeito para falar com as pessoas, porque eu sei que muitas daquelas pessoas, né, olham assim, é mais um mentiroso, né, que está chegando aqui agora. As pessoas não conhecem. E é bom que as pessoas conheçam o político, a sua história. Por que eu peço o voto? Peço voto porque eu não enriquei na vida pública. Fui deputado por 2 vezes, fui prefeito de uma cidade que arrecadava 6, 7 bilhões por mês, mesmo com muita dificuldade. Mas tem prefeito que não quer saber, eu quero o meu. Aqui é todo mês, 300, 400, 500 mil. Isso aqui eu não abro mão. Quando termina a eleição, caminhoneta SW4, casa em praia, apartamento, né? Abre negócios e vai viver do roubo que tirou o medicamento do cidadão, que tirou o remédio controlado das pessoas do CAPS, né, dos postos de saúde, a cirurgia, o esgoto de uma rua, um carro novo para levar uma pessoa para um hospital, para Recife. Tudo isso eu fiz no meu governo, um pouco dinheiro. Fizemos quase 70 mil metros de calçamento, construímos um creche,
reformamos mais de 25 escolas. Ser político é isso, é ter a vontade de construir, de fazer o melhor para as pessoas. Aí, hoje em dia, por que isso? Por que as pessoas não querem mais votar? Repito, por conta disso, de não acreditar mais em ninguém. E eu tenho vergonha, como político, de sair para pedir o voto, porque nem todo mundo, quando a gente sai, que não é em Queimadas, sai para fora, né? Quando a gente sai para uma cidade, as pessoas não conhecem, não nos conhecem. Aí vem dentro de mim esse sentimento, né? E eu nem falo, nem peço, né, o voto de primeira, que é bom que as pessoas possam conhecer, né, quem é Jacó, a sua vida, a sua trajetória, e por isso que eu ainda estou na vida pública, porque tenho consciência que não tirei, pastor, não fiz nada, muito pelo contrário, eu já disse aqui no início, tirei daquilo que Deus me deu no privado para poder servir o povo, porque muitas das vezes da política não dava. Aí é por isso que eu ainda sou político. E acreditando nesse Brasil que a gente pode mudar. Agora, se continuar, né, muitos que aí estão, que aqui no microfone é muito bom, né, até às vezes você acha que o cara está falando a verdade, né, falando de corrupção, vendendo a maior honestidade do mundo, mas na prática, um deputado federal que já tem todos os seus privilégios, bom salário, cargo de exposição, assessor, comida boa, moradia, o que é que os caras ainda fazem? Mandam uma emenda para uma cidade, muitos, né, esse é o comentário que a gente escuta, tá aqui prefeito, 2 milhões de reais, mais 10% o senhor tem que me devolver. Isso tem que se acabar, pastor, né? Que possamos ser uma voz e chegar num congresso e dizer isso tem que se acabar, isso está errado, porque alguém está perdendo com isso, na ponta alguém está perdendo. Eu vi um posto de saúde agora, né, um valor de um posto de saúde, tudo bem que tudo aumentou, mas o padrão do governo federal é construir aqui um posto, agora, fui prefeito há 5, 6 anos atrás, 220 mil reais, agora está um valor de 950 mil. Uma escola, aqui em Queimadas eu vi, agora uns 3, 4 meses, um deputado que o prefeito apoia, nada contra, mas é preciso, a cidade, o povo precisa saber disso. Uma escola com 8 foi 12 salas de aula, vamos colocar 12, uma obra com mais de 6 milhões de reais. Vai ter o que nessa escola? Amiga, é muito dinheiro. Aí vem de onde? Aí, do governo federal, 5 milhões e pouco, aí o governo do estado parece que entrar com mais 1,5 milhão de reais. O que é que vai ter nessa escola? Precisa saber. Aí precisa saber se tem alguma torneira banhada a ouro lá. Porque para esse recurso tem que ter. Para esse recurso tem que ter. E isso está errado, isso tem que chegar lá e dizer, isso aqui está errado. Isso está errado, isso tem que ir. Está faltando medicamento, está faltando emprego, está faltando comida, está faltando esgoto, está faltando calçamento, está faltando educação, está faltando o professor ganhar mais, que no meu governo, modéstia à parte, tivemos o melhor salário de professor desse estado. As pessoas não sabem disso. O melhor salário de professor desse estado, à frente de Campina Grande, de João Pessoa e do próprio governo do estado. Queimadas, uma cidade que muitas das vezes não é vista. No nosso governo tivemos essa atenção, né? Pagamos o melhor salário de professor desse estado. No primeiro ano de governo, pastor, eu dei um aumento, eu vi ontem, foi antes de ontem, o prefeito Cícero Lucena anunciou um aumento de 10% linear para todo mundo, 10%. O governo do estado, quando dá um aumento, é no máximo de 10%, é 5%, é aquela briga. Eu fui prefeito, no primeiro ano que fui prefeito, pegando uma prefeitura, é bom lembrar, pegando uma prefeitura inadimplente, né, do atual prefeito que prega, que se faz a melhor administração, que é o cara, mas deixou a prefeitura de Queimadas inadimplente, num valor de 700 mil reais. 700 mil reais e com as contas zeradas. Vale salientar, com a conta do FPM, da educação, da saúde. Não, tinha R$1, outras zeradas, sem dinheiro em caixa. Diferente do que eu deixei. A conta do FPM com mais de 1 milhão, a saúde com mais de 500 mil, o Fundeb com mais de 800 mil, né? Contas em convênios para que pudesse ser feito calçamentos aqui na cidade e postos de saúde
né, depois, né, no governo dele, que perdi, 5 milhões de reais, somando, deu 5 milhões de reais em caixa, nós deixamos. E aí, no primeiro ano de governo, eu dei um aumento de 20% na saúde, porque o enfermeiro estava aí há 12 anos sem aumento, continua, né, o médico da mesma forma. E agora, educação, o governo federal, lá o teto, 33%, e aqui não foi aprovado. Aqui o prefeito paga 16%, né? Enfim, pastor, e isso, o que é que demonstra isso na prática? Demonstra sentimento. Perfeito. Política é filha de sentimento. Sentimento, tudo na vida, é vocação, pastor. É você viver com uma pessoa sem gostar. Complicado. Né? Vai durar por um período, mas não vai durar por muito tempo. E enquanto está dando para você. Exatamente. Na política também está dando para mim. Tudo. Na profissão é o cara que é um mecânico, é um motorista. É desse jeito. É um enfermeiro, é um médico, enfim. Mas a questão de ser candidato, né, de ser pré-candidato a deputado federal, é exatamente isso, que no fim do túnel, né, vislumbra uma chance, e se essa cidade absorver e votar comigo, ela pode sim, pela primeira vez na história, né, ter um deputado federal, depende de Queimadas. Exatamente. E aí vem uma reconstrução natural. Natural, vem uma reconstrução para a cidade de Queimadas. Jacó, vamos para o nosso intervalo aqui, rapidamente, nosso apoio cultural.